Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com algoritmos no ECA, né, para mineração de dados. Hoje vamos ver a SVM, né, que são as máquinas de vetor de suporte, ou Support Vector Machine, tá? Imagine o seguinte, assim, imagine que vocês têm um conjunto de dados que eles são divididos em triângulos e quadrados, tá bem? E vocês têm um dado que está dentro desse conjunto que vocês querem classificar como triângulo ou quadrado, tá? Então, como é que funciona basicamente esse algoritmo de Max Vetor Support, tá? Ele traça um vetor, né? E tenta otimizar esses vetores com os limites laterais para poder classificar esse novo dado. Ou seja, pensa de forma mais simples possível assim, ó. É traçada uma reta entre os dados, tá? E o ponto que tiver e para o lado que ficar o ponto, ele é classificado, tá? Então se ele ficar para o lado que está os quadrados da linha, né, do vetor esse que foi definido, então ele é classificado como quadrado, senão ele é classificado como triângulo, tá? Só que nesse ao traçar esse vetor, né, na verdade pode ser traçados diversos vetores, né, para separar esse conjunto de dados, tá? Então, as máquinas de vetor de suporte são um algoritmo de classificação, né, que maximizam as margens entre as instâncias mais próximas. Dessa forma, é criado um vetor otimizado, que é então utilizado para classificar novas instâncias. Ou seja, então eu traço dois vetores, tá? Nas laterais do conjunto, então mais próximo dos limites do que seriam os dados do triângulo, e um outro vetor de suporte que seria mais próximo aos dados que se referem aos dados do que seriam quadrados, tá? E a partir do ponto é traçado um novo vetor entre eles, tá? Que ficaria mais próximo desse dado que eu quero classificar. E aí eu teria a classificação do dado, se ele é triângulo ou é quadrado, tá bem? Bom, a explicação a grosso modo é mais ou menos assim, tá bem, pessoal? Então vocês dão uma pesquisada em máquinas de vetor de suporte e dão uma estudada no funcionamento dele. Eu vou deixar já o ECA aberto aqui, tá? Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu estou utilizando essa versão aqui, ó, a 3.8.2, tá? Que eu acho que ela não vem com algoritmo instalado. Eu acho que a versão 3.9 ela já vem com algoritmo instalado. Se a de vocês não tiver instalado, aí vocês vêm aqui em Choose, Package Manager, tá? Vai abrir uma nova janela aqui, ó. E aqui tem uma série de algoritmos que vocês podem utilizar. Então aqui está aqui o algoritmo, está aqui para que ele é utilizado, para classificação de texto, classificação, processamento, classificação, regressão, clusterização, tá? Então vocês procurem assim, ó, lib, opa, lib svm, tá? Dá um clique. Lib svm. O meu não vai aparecer porque eu já tenho instalado aqui, tá? Mas é aqui, ó, lib svm, tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Tá bem, pessoal? O meu não vai aparecer porque já está instalado aqui, ó, libsvm, tá? Mas quando ele aparecer, você só clique em cima dele e clique em install, que daí ele vai instalar, tá? Então vocês podem procurar por aqui. Tá bem, pessoal? Então o meu não vai aparecer libsvm. Não sei se está maiúsculo. Ele não vai aparecer, mas ele vai aparecer quando vocês fizerem a busca, né? Ele vai aparecer ali, tá? Vou botar para vocês aqui, libsvm. É isso aí, não vai aparecer, tá? E aqui aparece mais algumas informações, ó. No caso aqui já está aparecendo o que eu tinha selecionado, ó, libsvm, tá?
Vocês cliquem em Install aqui que ele vai instalar para vocês o pacote todo do algoritmo, tá? A partir de então, depois é Explore. Vamos abrir um conjunto de dados aqui. Vamos pegar um bem simples, tá? A máquina de vetor suporte é um dos algoritmos mais complexos que tem, digamos assim, dos algoritmos mais pesados, tá? Junto com redes neurais, só não é tão pesado como redes neurais, tá? Então, vocês têm que... Vou abrir esse Zou mesmo aqui, tá? Só pra gente fazer uns testes. Então, vocês vêm aqui em Functions, aí vai estar aqui, depois de instalar vai estar aqui, ó, libsvm, tá? Então, clique aqui, tá? Na Generate Object Editor, tá? Uma série de informações, aquilo que eu sempre digo para vocês, More. Então, tá aqui os parâmetros aqui para vocês configurarem, tá? Então, os mais importantes para a gente nesse primeiro momento é aqui o custo, né? Que ele vai penalizar os erros, né? E aqui o tipo de kernel que ele vai utilizar. Então, ele já está selecionado aqui um padrão. Tem o linear, que é o mais simples, o polinomial, tá? Esse aqui é o padrão dele e esse sigmoide aqui, tá? Então, vou deixar esse daqui por enquanto, tá? Vou deixar padrão aqui, ó, validação cruzada. Vou dar um Start, tá? Então, tá aqui a matriz de confusão dele. Ele chegou em 76%. Vamos fazer mais um teste aqui. Vou mudar o kernel dele aqui, ó. Vou colocar para linear. Ok. Então aqui, como ele é mais simples, né, e o nosso conjunto de dados não é um conjunto, digamos assim, tão complexo, ele já chegou a 96% da forma mais simples ali, tá? Então ele tem um bom desempenho, digamos assim, para esse conjunto de dados. Então está fazendo a separação por tipo de kernel linear. Vamos ver o polinomial. Dá um Start aqui. Então já teve um desempenho bem inferior, 40%, né? Vamos fazer o último aqui. Sigmoide, ok. Rodou. Também não teve um desempenho muito bom, 57%. Então o melhor aqui nesse conjunto de dados foi o de 96%, tá? Vamos deixar padrão aqui. Que ele vinha aqui com o radial. Ok. Tá? Então a gente teve aqui o primeiro que a gente fez o padrão, ó. Ele chegou a 76%. Uma coisa que vocês podem mudar no algoritmo também é o custo, né? Então eu vou botar aqui custo 50. Vamos ver como é que ele vai ter o desempenho. Então ele já melhorou, já se aproximou do segundo, né? Que ele usou o kernel linear. Tá? Com o kernel linear ele chegou a 96.03. Com o kernel padrão dele e com o custo 50, ele já chegou bem parecido também, 96.03, tá? Então, assim, ó, se vocês utilizarem outros algoritmos para o mesmo conjunto de dados, para esse conjunto de dados, talvez ele tenha um desempenho superior a este algoritmo. Mesmo esse algoritmo sendo um algoritmo mais pesado e mais complexo, tá? Dependendo do conjunto de dados de vocês, ele pode ter um desempenho inferior, tá? Por que acontece? Ele é desenvolvido, ele é utilizado para conjunto de dados maiores e mais complexos, tá? Então, talvez para conjuntos pequenos como esse daqui, ele não tenha um desempenho bom, tá? Eu fiz um teste com aquele conjunto que a gente tem o Ladder. Esse daqui, ó, que são os 20.000 registros, tá? No meu computador, com as configurações padrões aqui também, que eu não mudei nada, deixei custo 1, eu rodei ele, como ele já tem um conjunto um pouco mais complexo, né? Eu levei, deu em torno de 21, 22 minutos para rodar esse algoritmo. Tá bem, pessoal? Então o custo computacional dele para rodar, ele é bem alto, assim como as redes neurais, tá bem? Então, geralmente quando você vai se utilizar esses algoritmos, redes neurais e máquinas de vetor de suporte, você usa um servidor, né, máquinas específicas para rodar esse tipo de algoritmo. Porque dependendo do conjunto de dados que vocês vão analisar, vocês não vão ter tempo hábil, né,
pelo custo computacional para realizar os testes, tá? Então vocês tomem um pouquinho de cuidado na hora de utilizar máquina vetor suporte e redes neurais nessa parte, tá bem, pessoal? A outra característica dele, ele é black box, né, que chama, né, que ele é um algoritmo fechado, tá? Então vocês não conseguem ver, que nem árvores de decisão, por exemplo. A árvore de decisão já é gerada uma árvore, né, que vocês conseguem visualizar a árvore. Redes neurais, vocês têm acesso aos pesos, né, gerados, né, que é o conhecimento. O Naive Bayes, a tabela de probabilidades. Esse aqui não, tá? Esse aqui é um algoritmo fechado. Você só consegue ver o que ele classificou corretamente, as instâncias e a matriz de confusão. Tá bem, pessoal? Com isso a gente fecha o nosso último vídeo aqui sobre algoritmos de mineração de dados no ECA. Talvez eu traga uns vídeos extras, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os filtros. E mais algumas coisas que talvez a gente fale um pouquinho sobre cluster também. Tá? De repente a gente vai trabalhar um pouquinho com cluster também. Mostrar alguma coisa. Tá? Só para não o pessoal ter uma base um pouquinho, porque às vezes utilizam, né? Precisa utilizar e não sabe. E um pouquinho sobre filtros para vocês saberem como é que faz uma discretização, uma normalização, cria-se expressões, altera-se nomes, tá? Então talvez eu traga uns vídeos extras falando um pouquinho sobre esses filtros aqui. Tá bem, pessoal? Então quem gostar aí, dá um like no vídeo, compartilha, se inscrevam e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!